Eu não uso óxido nitroso na minha prática diária porque ele é extremamente perigoso. Será que isso é verdade? Vamos falar um pouco sobre isso agora. Muito bem. Quando nós pensamos em óxido nitroso, nós estamos falando de um gás inalatório anestésico. Um gás inalatório anestésico. E qual é a característica dos gases anestésicos inalatórios? Gerar anestesia geral. Essas são as características dos gases anestésicos inalatórios. Assim como o óxido nitroso, nós temos o sevoflurano, o isoflurano, o alotano, que hoje já nem mais é utilizado. Ou seja, nós temos vários gases inalatórios. E o que eles têm em comum é induzir anestesia geral. Muito bem. Só que cada gás anestésico desse tem uma potência diferente. Ou seja, um é mais potente do que o outro. E se um é mais potente do que o outro, um induz mais os efeitos do que o outro. Tanto os efeitos que eu quero proporcionar ao meu paciente, ou seja, sedação, analgesia, hipnose, como os efeitos secundários, ou seja, efeitos que vão acontecer também, mas que porventura eu não queira atingir esses efeitos no meu paciente, como por exemplo, depressão respiratória, né? Ou seja, diminuição da ventilação, podendo chegar até uma parada respiratória, né? Um déficit, né, das vias aéreas, ou seja, eu posso aumentar a obstrução das vias aéreas por pitose da língua, por relaxamento do paciente, então eu tenho que intervir nessas vias aéreas para garantir uma boa via aérea, entre outras situações. Muito bem. Potências de gases anestésicos inalatórios. O óxido nitroso, por si só, não tem capacidade de induzir, né, esses níveis de sedação profundo ou anestesia geral. Lembrando que nós temos 4 níveis de sedação. Sedação leve, sedação moderada, sedação profunda e anestesia geral. Sendo que na sedação leve e na sedação moderada, eu não tenho perda dos tônus musculares, portanto eu não tenho obstrução de via aérea por pitose de língua, por exemplo, e eu não tenho déficit no mecanismo regulatório da ventilação. Ou seja, a ventilação do meu paciente se mantém estável. E eu também não tenho repercussões cardiovasculares. Ou seja, não há alteração na pressão arterial do meu paciente e não há alteração nos tônus cardíacos, né, ou frequência cardíaca ou força de contratilidade. Não há alterações cardiovasculares na sedação leve e na sedação moderada. Já na sedação profunda e na anestesia geral, aí sim, certamente eu já tenho um déficit obstrutivo em via aérea, eu já posso ter um déficit de regulação ventilatória, ou seja, a minha ventilação já pode estar comprometida, meu ritmo ventilatório, e eu posso também ter algumas alterações cardiovasculares, como queda da pressão arterial, bradicardia, diminuição da frequência cardíaca ou outros. Pois bem, o óxido nitroso, por si só, não tem potência suficiente para nos levar para esses 2 níveis de sedação, sedação profunda ou anestesia geral. O óxido nitroso só tem potência para nos mantermos em sedação, ou manter o nosso paciente em sedação leve, sedação moderada. Como nós sabemos esses níveis de potência? Para saber esses níveis de potência, a gente estudou a CAN. A CAN, o que é CAN? CAN é concentração alveolar mínima, ou seja, quantos por cento daquele gás anestésico eu tenho que ter a nível de alvéolo para induzir determinado efeito. Ou seja, qual é a porcentagem, a concentração de um determinado gás anestésico a nível alveolar para poder induzir, por exemplo,
uma sedação profunda ou uma anestesia geral. Pois bem, sabendo isso, compreendendo isso, nós sabemos qual é o nível de potência desse gás anestésico inalatório. Muito bem. Nós temos uma coisa que chama DA50, que é um estudo feito com concentração alveolar mínima desses gases anestésicos inalatórios. E o que o DA50 nos mostra? O DA50 significa que dentro de uma determinada amostra, então imagina que a nossa amostra tem 100 pacientes. Então o nosso N é de 100 pacientes. O DA50 nos diz quanto é necessário dessa concentração alveolar mínima para que na minha amostra eu tenha ausência de dor ao estímulo de 50% da minha amostragem. Vamos entender melhor isso. Então, nós falamos que nós temos uma amostra de 100 pessoas, 100 pacientes. Esses pacientes receberão todos o mesmo estímulo doloroso, tá? Pode ser, por exemplo, uma punção com agulha em determinada região do corpo. Muito bem. Então, no nosso experimento, o nosso N são 100 pacientes e nós vamos estimular dor nesses pacientes através de uma punção de agulha no deltoide, por exemplo. Muito bem. Então nós pegamos sem nenhum anestésico inalatório, nós vamos lá e vamos picar, puncionar, né, fazer uma punção nesses 100 pacientes. Os 100 pacientes, por exemplo, vão sentir dor. Muito bem. Então, a partir de agora, nós vamos pegar os gases anestésicos inalatórios e vamos ministrar esses gases anestésicos inalatórios a esses pacientes. Então, vamos pensar, por exemplo, no próprio óxido nitroso. Então, nós vamos lá, vamos dar uma mistura de óxido nitroso para o nosso paciente com oxigênio. Vamos supor que nós estamos administrando 10% de óxido nitroso com 90% de oxigênio na máscara para os nossos pacientes. Então, vamos lá. 10% de óxido nitroso, 90% de oxigênio. Então, nós estamos administrando 10% de óxido nitroso para os nossos pacientes. Então, a gente supõe que nesse momento a gente tem uma concentração alveolar de óxido nitroso de 10%. Então, estou administrando 10% de óxido nitroso para aqueles 100 pacientes da minha amostra. Muito bem. Todos os pacientes agora com 10% de óxido nitroso, eu vou fazer o mesmo estímulo doloroso. Então, eu vou lá e punciono na mesma região os meus 100 pacientes. Vamos supor que nesse exato momento apenas um paciente não sentiu dor. Então, eu tenho 1% de pacientes que não sentiram dor e 99% de pacientes que sentiram dor com 10% de óxido nitroso. Agora eu vou fazer o quê? Vou aumentar a minha concentração de óxido nitroso na minha mistura para 20%. Então agora todos esses 100 pacientes estão recebendo 20% de óxido nitroso. Portanto, a concentração alveolar desse nosso paciente é 20%. E eu vou fazer o mesmo estímulo doloroso. Vou lá e punciono o deltoide de todos esses 100 pacientes. Vamos supor agora que 2 pacientes não sentiram dor. Então eu tenho 2% da minha amostra que não sentiram dor com 20% de óxido nitroso e 98% dos meus pacientes sentiram dor com óxido nitroso. Vamos subindo a concentração do nosso óxido nitroso e agora vamos supor que nós estamos com 70% de óxido nitroso na nossa máscara. Portanto, supõe-se que nossos pacientes estão com 70% de concentração alveolar de óxido nitroso. E a gente vai lá e faz o mesmo estímulo doloroso. Fazendo esse mesmo estímulo doloroso, eu agora percebi que 30% da minha amostra, ou seja, 30 pacientes, não sentiram dor durante o estímulo doloroso. Ou seja, eu tenho 30 pacientes que não sentiram dor e 70 pacientes que sentiram dor com o mesmo estímulo doloroso, com 70% de concentração alveolar de óxido nitroso. Tá claro aí?
Muito bem, portanto, apenas 30% não sentiram dor. E eu vou aumentando essa concentração alveolar mínima até chegar num momento em que 50% da minha amostra não sente dor ao estímulo doloroso. Esse é o DA50, onde eu tenho 50% da minha amostra não sentindo dor ao estímulo doloroso. E qual é a concentração alveolar mínima de óxido nitroso para que 50% da minha amostra não tenha sensação dolorosa ao estímulo? Eu tenho que atingir 105% de concentração alveolar mínima na minha amostragem para 50% dos meus pacientes não sentirem dor durante o estímulo doloroso. E aí eu pergunto para os senhores e para as senhoras: é possível atingir 105% de concentração alveolar mínima de óxido nitroso? Ou seja, eu consigo ter 105% de óxido nitroso dentro do alvéolo? Certamente a resposta é não. Eu consigo ter no máximo, dentro de algum espaço, 100% daquele espaço preenchido por alguma coisa. Ou seja, em condições normais, eu só conseguiria administrar 100% de óxido nitroso para o meu paciente. Claro que nós não administramos 100% de óxido nitroso nos nossos pacientes. O máximo que a gente administra de óxido nitroso nos nossos pacientes é 70%, porque dessa forma eu garanto uma administração de 30% de oxigênio aos nossos pacientes, não levando o paciente à hipóxia. Uma vez que o paciente inspira 21% de oxigênio na atmosfera, no ar, eu não posso administrar menos do que 21% de oxigênio para o meu paciente. Porque se eu administrar menos do que 21% de oxigênio para o meu paciente, vai ter menos oxigênio chegando no alvéolo dele e a pressão parcial da corrente sanguínea dele de oxigênio vai ficar abaixo da pressão parcial ideal e ele vai ter menos oxigênio. Se ele tem menos oxigênio, consequentemente, ele faz hipóxia. Então, os nossos equipamentos só misturam até 70% de óxido nitroso para manter 30% de oxigênio para evitar hipóxia. Mas voltando aqui para o nosso experimento laboratorial, nós conseguimos administrar durante o experimento no máximo 100% de óxido nitroso para o nosso paciente. Então, como nós sabemos que a concentração alveolar mínima para atingir o DA50 numa determinada amostra é 105%, porque esse experimento foi feito em condições hiperbáricas, ou seja, foi colocado esses pacientes dentro de câmeras hiperbáricas para aumentar a pressão atmosférica e aí sim a gente consegue chegar num número de 105% de concentração alveolar nesses pacientes. Recapitulando, o DA50 do óxido nitroso é 105% de concentração alveolar mínima. Ou seja, para a gente atingir uma ausência de dor ao estímulo doloroso numa determinada amostra de pacientes, em 50% dessa amostra, eu tenho que atingir uma concentração alveolar mínima de 105% de óxido nitroso. Isso nos mostra que a potência anestésica, analgésica ou sedativa, ou seja, a potência do gás inalatório do óxido nitroso é extremamente baixa. Comparando com outros gases inalatórios anestésicos, nós temos gases anestésicos inalatórios que induz o DA50 no nosso paciente com uma concentração alveolar mínima, por exemplo, de 2%, ou de 0,65%, né? No caso do DA95, que eu já vou explicar para vocês. Então, voltando para o nosso DA50, existem gases anestésicos inalatórios que apenas com 2% de concentração alveolar mínima já induz o DA50, ou seja, já elimina a sensação de dor ao estímulo doloroso em 50% da minha amostra.
Enquanto que para eu atingir esse DA50 com óxido nitroso, eu tenho que ir até 105% de concentração alveolar. E avançando nas potências anestésicas dos gases inalatórios, né, nós chegamos ao DA95. E o que é o DA95? O DA95 significa que uma determinada concentração alveolar daquele gás anestésico induz ausência de dor ao estímulo doloroso em 95% da minha amostra. Ou seja, lembra daqueles nossos 100 pacientes? Muito bem. Eu induzo determinada concentração, administro determinada concentração de gás anestésico inalatório e eu consigo induzir, reprimir a dor, né, ao estímulo doloroso em 95% da minha amostra. Então 95% dos pacientes não sentem dor ao estímulo doloroso, ou seja, na nossa amostra de 100 pacientes, 95 pacientes não sentem dor ao estímulo doloroso e 5% continuam ainda sentindo dor ao estímulo doloroso. Esse é o nosso DA95, onde eu consigo suprimir a dor ao estímulo doloroso em 95% da minha amostra. E qual é o DA95 do óxido nitroso? Não sabemos. Porque se nós precisamos levar os nossos pacientes a condições hiperbáricas para chegar a 105% de concentração alveolar mínima para descobrir o DA50 do nosso paciente, imaginem só para chegar ao DA95. Esquece, não temos esse número com óxido nitroso. Dessa forma, mostrando que a potência do nosso óxido nitroso comparada aos outros gases anestésicos inalatórios é extremamente baixa, aqueles efeitos secundários, aqueles efeitos que eu não quero ter no meu consultório principalmente e na minha clínica, né? Ou seja, eu não quero levar o meu paciente no meu consultório, numa clínica, para uma sedação profunda ou para uma anestesia geral. Porque eu não quero correr o risco da necessidade de intervir na via aérea do meu paciente, ou na sua ventilação, ou no seu sistema cardiovascular. Na minha clínica e no meu consultório, eu quero sedação leve a moderada. Porque se eu quiser sedação profunda ou anestesia geral, eu levo o meu paciente para o centro cirúrgico. Eu levo o meu paciente para o nível hospitalar. Eu entrego o meu paciente para o colega anestesiologista, que é o colega que estuda isso na sua profundidade, que faz isso a sua vida inteira, que é o especialista em levar o nosso paciente a sedações profundas ou anestesia geral. Eu não tenho a pretensão de ter a capacidade que esse colega tem. Então, se eu quero sedação profunda ou anestesia geral, e tem sim pacientes que eu preciso de sedação profunda, anestesia geral, que você vai precisar de sedação profunda, anestesia geral no seu paciente, vamos levar esse paciente para o ambiente hospitalar. Vamos levar esse paciente para um colega que faz isso muito bem, obrigado. Simples assim. Porque no meu consultório eu quero segurança. Eu, como cirurgião, eu trabalho a minha gestão de risco de forma extremamente conservadora. Inclusive, eu comecei a utilizar o óxido nitroso em 2004 por causa disso. Porque eu vi pacientes fazendo parada respiratória com dormonide, com medicação pré-anestésica no leito. Né? Foi uma depressão respiratória simples, mas eu vi. Não foi ninguém que me contou. Como nós já vimos paciente na indução anestésica virar óbito. Então eu quero, para o meu consultório, para a minha clínica, algo seguro. Eu quero trabalhar com o meu paciente com sedação leve a moderada no máximo. Muitas vezes eu trabalho com a sedação leve que já é o suficiente para trazer bem-estar para o paciente, para gerar prazer para ele, para fazer ansiólise, para fazer uma analgesia leve a moderada, para ter um leve efeito hipnótico, para induzir o sono, para ele ficar tranquilo durante o procedimento. É isso que eu quero com o meu paciente.
E a potência do óxido nitroso é baixa. Por isso que ele é extremamente seguro. Porque nós vamos trabalhar nesses níveis de sedação e não vamos chegar nesses outros níveis. Eu não vou fazer sedação multimodal no meu consultório. Para isso eu tenho um colega especialista nisso. Ou você leva seu carro para consertar no cara que conserta a geladeira. Entendem isso? E sendo a potência do nosso óxido nitroso baixa, a chance desses efeitos secundários é baixa, ela não é zero. Porque vocês sabem que na nossa ciência não é exata, então não existe nada zero. Mas ela é quase zero. Portanto, ela é extremamente segura de ser utilizada. É por isso que eu uso o óxido nitroso desde 2004. E né, não uso mais nem sedativo oral e nem sedativo endovenoso ou droga. Não tem por que utilizar isso no meu consultório, na minha clínica diária. Porque o que eu quero é gerar bem-estar para o meu paciente. Eu quero uma hipnose leve, eu quero uma ansiólise, eu quero uma analgesia. E o óxido nitroso me dá tudo isso. E a reversão dele, por ser rápida, em 5 minutos o paciente já está de volta. Em 5 minutos o paciente vai embora dirigindo. Eu não preciso usar ansiolíticos via oral, em que o paciente precisa ir embora com um acompanhante, porque ele não pode ir dirigindo. Para que eu quero isso? Dificultar a vida do meu paciente? Não, o paciente vem, faz o procedimento e vai embora dirigindo. Então não tem por que eu usar esses outros recursos, se eu tenho um recurso extremamente seguro e que me traz muito mais benefício do que em relação aos outros. Claro que tem indicação. Como eu disse para vocês, quero sedação profunda na anestesia geral, vou para o ambiente hospitalar, vou trabalhar com um colega especialista nisso, vou trabalhar dessa forma. Tá claro isso? Faz sentido para vocês, pessoal? Porque para mim faz total sentido. 100% de sentido. Não tem por que utilizar outro recurso no consultório e na clínica durante os nossos procedimentos. É por isso que eu sou um fã desde 2004 com óxido nitroso. É por isso que eu quero que você utilize o óxido nitroso no seu consultório e na sua clínica diária. Porque ele é extremamente seguro e só traz benefícios para nós, para os nossos pacientes e, consequentemente, para nós. Aumentando o nosso lucro, aumentando a nossa rentabilidade, aumentando a quantidade de pacientes indicados para nós, aumentando o valor agregado dos nossos procedimentos e por aí vai. Não tem como pensar em outro recurso senão o óxido nitroso. Eu espero vocês na nossa próxima bate-papo, no nosso próximo conteúdo. Valeu? Um forte abraço a todos e até a próxima.